Bom, então hoje nós vamos fazer aqui o nosso primeiro experimento simulado. O que que vocês não estão fazendo, né? Vocês não estão fazendo só a tomada de tempo do pêndulo. Como é que vocês fariam isso? O que que é um pêndulo? É um objeto que fica pendurado por uma linha. A gente usa uma linha de nylon, daquele tipo linha de pesca, tá? E lá no equipamento que está no laboratório, esse equipamento fica fixo num tripé e aqui em cima fica um transferidor, tá? Um transferidor circular. Por quê? Vocês fariam agora o seguinte: vocês iriam afastar esse pêndulo da posição de equilíbrio. Opa! Vocês iriam afastar esse pêndulo da posição de equilíbrio por um ângulo de até 10 graus. Tá? Então, o ângulo θ, esse ângulo tem que ser menor ou igual a 10 graus. Ele pode variar, mas não pode ultrapassar de 10 graus. E quando vocês soltassem o objeto, o que que ele iria fazer? Um movimento de ida e volta, né? Ele viria até um outro extremo aqui e voltar. O tempo que ele demora para fazer uma ida e volta completa, então um movimento de ida e volta, o tempo que ele demora para fazer isso é chamado de período, tá? Que a gente vai usar o T maiúsculo. E esse período seria medido em segundos, tá? Se vocês cronometrassem o tempo de uma ida e volta apenas, vocês teriam um erro muito grande devido ao erro de acionamento do cronômetro, tá? Então, nesse caso, seria computado, né, uma medida seria o tempo de 10 oscilações completas, ou seja, vocês iam soltar o pêndulo e cronometrar o tempo que ele demora para fazer ida e volta 1, ida e volta 2, tá? E vocês fariam 50 dessas medidas, ou seja, hoje vocês estão se livrando de ficar olhando o pêndulo ir e voltar 500 vezes, tá? Essa aí seria a parte experimental. A partir destes resultados, destas 50 medidas, vocês teriam que chegar ao valor, ou melhor, né, verificar se vocês, a partir das 50 medidas, teriam chegado ou não ao valor do período. Qual o período do pêndulo? E para isso, seria necessário fazer, é necessário fazer o cálculo da média das 50 medidas, calcular o desvio padrão das 50 medidas e depois fazer aquela análise dos intervalos de 1 sigma, de 2 sigma e de 3 sigma, para dizer, olha, consegui fazer a medida ou não consegui fazer a medida, tá? Então, após aí 50 oscilações, 50 medidas, vocês teriam uma situação como a que eu vou mostrar aqui no outro quadro. Só um minuto que eu vou mudar o compartilhamento. Vou botar o compartilhamento de tela, que é mais fácil. Screen 2 e pronto, tá. Então, depois de fazer as 50 medidas, estariam elas aqui. 50 valores. Tá? Cada um deles seria aí a
já uma média, né, sobre 10 oscilações. E nós precisamos agora estabelecer o valor médio, o desvio padrão. A gente pode usar para desvio padrão o SD ou diretamente o símbolo da letra grega, o sigma, também é mais usado. Até a gente geralmente usa o SD quando a gente não tem o... Isso, não sei. Acho que eu descobri por que que eu coloquei o SD e não o sigma, porque ele começou a dar esse pau. Será que foi isso? Ok. Estranho, nunca vi isso acontecer. Ok. Tá. Então, como é que a gente faz para calcular a média e o desvio padrão? Usando o Excel, que é a ferramenta mais indicada, né? A gente pode fazer assim, igual média, e aí eu vou marcar aqui do primeiro até o último valor, ou poderia, como eu coloquei numa coluna solta, a parte, eu poderia pedir pela coluna toda, mas tanto faz, o resultado não muda, tá? Então, o valor médio aqui ficou 1,77 segundos. E agora falta calcular o desvio padrão, que é a função, né? A gente viu na aula passada como é que faz o cálculo manual, tá? Desvio padrão amostral do mesmo conjunto de valores aí, das mesmas, né, 50 medidas. E o que nós vamos encontrar é que o desvio padrão é de 0,222, e aí aqui um detalhe. O desvio padrão, ele deve ter apenas um dígito diferente de zero. Então, nesse caso, o primeiro dígito diferente de zero já aparece aqui, né, o 0,2. O que que eu vou fazer? Eu vou considerar apenas até a segunda casa decimal. Até a primeira casa decimal, perdão. E aí, o valor da média também vai ser arredondado só para um dígito depois da vírgula. Por que isso, gente? Por um motivo simples. A gente não pode ter mais que um dígito diferente de zero na medida do erro, porque esse valor aqui está indicando o seguinte: o erro antes da vírgula é zero, depois da vírgula já existe erro. Então, se o erro aparece no primeiro dígito depois da vírgula, a média deve seguir aí o mesmo critério, tá? Ok. Passo seguinte, a gente deve agora criar os três intervalos aí da gaussiana. Só que para fazer isso, fica mais fácil se eu ordenar já os valores em ordem crescente, tá? Como eu já coloquei isso aqui na organização de tabela, fica mais fácil. Eu vou dizer para ele organizar do menor para o maior. Opa, o que que aconteceu aqui? Deu erro. Tudo bem. Do jeito que eu gerei os dados, eu não consigo. Vocês vão conseguir? Sim, vão conseguir organizar ele em ordem crescente, porque o de vocês não tem algumas coisas que tem aqui atrás desse. Tudo bem. Como é que a gente faz, então, para fazer o 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, etc. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro intervalo, ele vai de média menos uma vez o desvio padrão até média mais uma vez o desvio padrão. É o intervalo de 1 sigma. O intervalo 2 sigmas, o que que ele faz? Ele vai da média
1,8 tá? Até, deixa eu colocar aqui tudo com um dígito só, que vai ficar mais fácil para vocês fazerem a conta até de cabeça. Ok, tá? Então, média menos desvio até média mais desvio, média menos 2 desvios até média mais 2 desvios, e média menos 3 desvio até média mais 3, menos 3 e mais 3 desvios, tá? Então, lembrando aí para quem esqueceu da aula passada, os intervalos dos 3 sigmas são... Tá? Primeira coisa que a gente faz, média, ou seja, soma todos os valores obtidos do primeiro até o último, do 1 ao 50, e divide, nesse caso, por 50. E o desvio padrão, ele é calculado assim: pegue cada um dos valores, subtraia dele a média, que você já calculou lá em cima, eleve esse termo ao quadrado, some sobre todas as diferenças da primeira até a última, nesse caso até a número 50, divida pelo número de medidas menos 1 e extraia a raiz, tá? Feito isso, a gente cria os intervalos gaussianos de 1, 2 e 3 sigmas. Então, aqui, média menos desvio padrão até média mais desvio padrão. O segundo intervalo, média menos 2 vezes o desvio até média mais 2 vezes o desvio. E depois, média menos 3 desvios até média mais 3 desvios, tá? Que é o que já está sendo feito aqui na planilha. O último passo é contar quantos dos valores estão neste intervalo, tá? E aí, vocês precisam fazer isso manualmente, né? Ou usar algum artifício aí de fazer o cálculo usando o Excel. Ou vocês ordenam e contam, sei lá. Quantos valores tem entre 1,5 e 2, tá? Vocês poderiam fazer aqui, usar aqui alguns artifícios, como por exemplo, eu vou usar um aqui. Vou usar uma função que é o cont.c. Dentro de todo esse intervalo, tá? Se o valor for superior a... Aí qual é o valor que eu quero que ele seja superior, ou melhor, inferior a 2. É uma maneira de fazer. Depois eu subtraio disso, né, os valores que forem dentro do mesmo intervalo inferiores ao 1,5. É uma maneira de fazer, tá? Uma sugestão aqui, na verdade, né? Ser maior que 1,5. E aí eu tenho um número total e eu vou dividir esse número total por 100. Que eu vou ver aqui que ele... ficou um N a mais aqui. Perdão, tá? Então eu tenho aqui
ser maior do que 1,5. Ao contrário, né? Vai ser mais. E este aqui vai ser o menos. Beleza, tá? Então, aqui, isso dividido por 100, na verdade, por 50, que é o número total, né? Então, nós temos aí uma porcentagem, opa, dividido por 50, tá? Que não atenderia, tá? Legal. Outra maneira de fazer seria contar, né? Esse valor aqui está dentro do intervalo ou fora? Esse aqui está dentro, tá? 1,65 é maior que 1,5, menor do que 2. 1,57 também. E aí você teria a contagem, por exemplo, se fossem 30 valores, 30 sobre 50, 60%, tá? O que é que vocês vão ter lá no grupo que a gente vai criar agora para vocês começarem a trabalhar? Cada um de vocês, cada grupo, vai ter. Deixa eu ir para a sala correta. Então a gente está aqui no experimento de física experimental. E vocês vão ter aqui nos arquivos, tá? Vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Cada uma dessas planilhas tem um conjunto de dados, né? E vocês vão trabalhar esse conjunto de dados para chegar no resultado e depois vão fazer o primeiro relatório, tá? Hoje vocês só precisam fazer análise de dados. O relatório vocês podem fazer hoje ou fazer ao longo aí da semana. O relatório que vocês vão fazer segue o modelo que está lá no final da apostila. A apostila está aqui na área geral, tá? No final da apostila, lá pela página 58, vocês têm um modelo de relatório, tá? Então, no caso, essa experiência podem chamar de pêndulo ou medições de tempo, né? Qual é o objetivo dela? O objetivo é medir o período do pêndulo. Os materiais, no caso, vocês lá no laboratório teriam tripé, transferidor, linha, uma esfera e um cronômetro, né? Que foi só aqui a gente está fazendo só uma simulação. O procedimento experimental a ser feito está descrito aqui. E aí, a partir daqui, resultados, né? Cada grupo vai ter o seu. E as conclusões também vai depender do conjunto de dados que o grupo pegou. Alguns grupos vai chegar nesses valores mínimos e alguns grupos não, tá? Então, o trabalho de vocês hoje é pegar a planilha e construir uma planilha como essa aqui que eu fiz agora, a partir dos dados de cada um de vocês, ok? Então, dúvidas, gente? Vamos dividir vocês nos grupos, então? Tá? Quando eu levar vocês para os grupos, aí vocês vão cair numa sala onde vai estar só o grupo de vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim, Sim, professor. professor. Beleza. Tá? Então vamos começar com a divisão. Nós somos. Deixa eu. Peraí. Preciso ver quantos estão aqui. 15 comigo, né? Então 14. 14 são 5 grupos de até 3 pessoas. Tudo bem? Aí vamos vendo aqui quem já tem os grupos formados, eu já vou alocando e vou dizendo qual é o número do grupo para vocês poderem pegar lá o. Professor, eu e o Ricardo somos de um grupo. Tá. Eu não sei que grupo que eu tenho, professor, ou que os grupos que eu sou. Acho que eu não tenho. Acho que você não tem, você deve estar sem grupo. É.
Vamos lá, estou criando as salas e aí eu vou alocando vocês nas salas, tá? Quem é que vai para a sala 1, então? Sala 1 vai a Bianca. E quem Eu, mais, Bianca? Ricardo. Ricardo. Ricardo Hackdam. E mais alguém, Bianca? Ah, por enquanto não, professor. A gente tinha conversado, eu e o Ricardo. Tá. Se tiver mais alguém. Tem mais? Sozinho. Quem que tá sozinho? João Vitor. Vocês aceitam João Vitor? Opa! Se ele fizer um pix de R$100 pra mim, eu aceito. João Vitor Paula. João, aí vocês se entendem depois, viu? Tá bom. João Vitor Paula, tá? Então vou atribuir vocês a sala 1, vocês podem pegar o grupo. Vocês ficam grupo 1, então, tá? Então, até lá. Bye, bye. Beleza. Quem forma o grupo 2? Professor, não tem grupo ainda. Oi? Eu também tô sem grupo. Eu também. Pode ser eu. Então, pera. Quem é que tem grupo formado? Vamos lá, para ser o cabeça de chave. Aqui, ó. Sou eu, Gabriela. A Heloísa. Professor, tô sem grupo também. Heloísa, peraí. Quem mais? E o João Duarte. João Alberto Duarte, tá? Vocês vão ficar, então, com o grupo 2, tá? Vamos lá agora. Quem mais que tem grupo formado já? Ninguém? Agora é só os que não tem, professor. Só os que não tem. Então vamos lá. Diego, Bruno e Felipe de Godoy vão para o grupo 3, tá? Vitória, Clóvis. Vai ficar um grupo aqui com 2. Vitória, Clóvis e João Vitor vão para o grupo 4. E o Gabriel e Carlos vão para o grupo 5, tá? Beleza? A partir do momento que eu der o iniciar salas, aí vocês vão ficar trabalhando só dentro do grupo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês peguem lá o material e podem começar a trabalhar. E se quiserem tirar dúvida, entrem em contato aqui comigo, tá bom? Tem que sair dessa sala, professor? Você não precisa fazer nada. E quando eu der o iniciar salas, vocês vão para a sala automaticamente. Ah, beleza. Tá bom? É uma espécie de teletransporte aqui. Tá. Se chegar mais alguém, eu jogo para a sala 5, tá? E se chegar mais gente, eu abro a sala 6, tá bom? Pessoal, então, bom trabalho. Eu vou circulando entre as salas também, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e bom trabalho. Não sei o que. Expliquei tudo. Meu tá tudo. Essas aqui. Pior que eu já saí do negócio aqui, cara. Tô fora aqui. Nossa, cara, que saco. Puta merda, mó tempo pra entender. Na hora que eu conseguia pegar o raciocínio, fechou a tela aqui. Pagou a memória junto. Caraca, peraí. Então, vocês entenderam lá o esquema, né? Peraí que eu tô abrindo aqui. Tá até o... Aqui, 3. Como é que é esse relatório? Você chegou a ver que a gente vai ter que entregar? Calma, gente. Calma. Trouxe todo mundo, abduzidos de volta. Beleza. Vamos lá. Gostaram da experiência de ficar saindo de sala e entrando em sala?
Eu acho que se for uma experiência mais simples, acho que tá de boa. Mas essa é simples. Ah. Foi de Mas boa, acho que professor. a gente pode fazer isso também nas aulas teóricas, viu? Só que lá tem mais gente para vocês discutirem os exercícios em grupo. Mas vamos ver isso. Olha só, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Qual seria o jeito mais, digamos, mais fácil, mais manual, mas mais fácil para vocês fazerem o relatório, tá? Já estão vendo minha tela? Sim, professor. Ó, vocês têm aqui todos os dados, tá? Todo mundo tem esses dados. Primeira coisa, é mais fácil se vocês ordenarem esses dados do menor para o maior, tá? Vou apagar isso aqui tudo para fazer junto com vocês, para vocês verem que eu não estou fazendo mágica, tá? Apaguei. E apaguei, tá? Como é que eu fiz? O jeito mais simples seria o seguinte. Primeira coisa, eu identifiquei, olhando aqui para os dados, que eu tenho valores que se repetem. Então, 1,53, 1,54. Quando eu coloco isso em ordem crescente, fica mais fácil de ver, né? Tá. E aí eu listei eles aqui. Os valores diferentes que eu tenho para a medida. Depois, o que eu vou fazer? O que é a frequência? Eu vou contar quantos valores tem de 1,53. Ó. Posso fazer isso no manual ou posso usar alguma função? Vou fazer no manual para ficar mais fácil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Acabou. Tá? Botei ele aqui. 1,54 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12 valores de 1,54. 1,55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí. Tem muito aqui. Tá. Então, 1,55 vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, tem 19 vezes 1,55. 1,56 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E 1,57 tem 1, tá? Se quiser fazer contador, quiser fazer com contagem de linhas, tá? Tem N maneiras no Excel aí que vocês podem depois fuçar para fazer. Estou fazendo aqui o mais trivial de todos, tá? E aí, o que são esses intervalos? O intervalo é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Intervalo 1, média menos desvio padrão. Até média mais desvio padrão. Então, eu peguei o valor médio e criei uma banda para a esquerda e outra para a direita, tá? Vou fazer isso agora, só que multiplicando o desvio por 2. Então, vai ficar média menos 2 vezes o desvio até média mais 2 vezes o desvio, tá? E por último, vou fazer com 3. Então, média menos 3 vezes o desvio até média mais 3 vezes o desvio, tá? Ah, ficou tudo desformatado e tal? Não tem problema. Você vem aqui em cima e reduz aí o número de dígitos, tá? Para 2 dígitos, por exemplo. Aí, o que a gente faz agora com o auxílio dessa tabela aqui de baixo? 1,54 a 1,56. Eu tenho quantos valores? Tá? 19, 12, 13. Eu tenho 44 valores. 44 de 50, né, em porcentagem, dá 88%.
De 1,53 a 1,57. Aí eu tenho todos, dá 100%, 100%. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, como eu obtive todos os intervalos satisfatórios, eu tenho uma boa medida. Se eu tivesse tido um deles ou dois deles fora, né, um deles fora eu poderia, preciso medir mais e tal, eu teria que justificar, que é o jeito que está feito lá no exemplo da apostila. Se eu tivesse os 3 intervalos fora, eu teria uma péssima medida, na verdade eu não teria uma medida, e a minha conclusão é que o experimento foi um fiasco total, e aí se você tiver sendo remunerado para fazer isso, dê um jeito de botar a culpa no seu estagiário ou alguém que não vai perder emprego, tá? Brincadeira. Nada disso. Mas você precisa encontrar o motivo pelo qual a medida não foi feita, tá? Como é que vocês vão me entregar isso? Essa é só a parte de dados. Esse exemplo é o que está lá para vocês. Vocês podem pegar esse exemplo depois do horário da aula. Ele está disponível lá na página, tá? Não tem... Oi? Uma dúvida. Aqui, por exemplo, nesse intervalo, tem no meu, por exemplo, deu um número de que fez a média menos o desvio, deu um número tipo muito abaixo. Ali, por exemplo, tá 1,53. Vamos supor que esse número aqui tenha ficado 1,37. Eu considero ele mesmo assim. Aí eu Sim. conto a partir do 1,53. Sim. Beleza. Tá? Não necessariamente os números que derem aqui... Eu poderia ter tido 1,52 a 1,58. Daria 100%. Tá? Que vocês têm valores bastante aleatórios. Alguns grupos vão ter um bom resultado, outros não vão ter um bom resultado. A propósito, que é bem interessante isso, tá? Como que vocês vão me entregar isso? Vocês vão ter 15 dias para fazer o relatório, tá? Então, ó, estou mostrando para vocês agora, não estou mostrando nada para vocês. Descompartilhei o negócio, não compartilhei o outro. Tá? Então, aqui, na equipe, né, de laboratório, vocês têm aqui na área experimento 1, vocês têm os dados do grupo e tem o exemplo, tá? Que vocês podem... Para vocês baixarem para o computador, basta clicar aqui nos 3 pontinhos e pedir para baixar, tá? A qualquer momento, isso aqui está compartilhado aí com vocês, beleza? Lá no geral... Na apostila, o final da apostila geral arquivos, tá? O final dessa apostila aqui, ela tem um exemplo de relatório e é aquele modelo que vocês vão seguir. Onde vocês vão postar trabalhos, aí cada elemento do grupo vai postar, vai ser o mesmo arquivo, claro, né? Mas vai fazer a postagem porque aqui eu não tenho como atribuir por grupos. Para atribuir por grupos, eu teria que fazer uma atividade diferente para cada um, e aí eu teria alguma dificuldade de consolidar a nota, tá? Eu sei que vocês fizeram em grupo, que vocês vão entregar o mesmo arquivo, não tem nenhum problema, só façam a entrega. Vocês vão ter um prazo grande para entregar, porque na semana que vem, dia 14, é a aula da professora Kátia. Aí, na outra semana, 21, que seria a minha aula de laboratório, é feriado nacional, Tiradentes. Então, não tem aula. Então, a próxima aula é no 28. Tá? Então, eu deixei a entrega para a data da próxima aula. Então, vocês vão ter, na verdade, 3 semanas aí para fazer o relatório. E, se tiverem dúvida, podem ir me consultando pelo chat ou mandem o WhatsApp. Aí, se for o caso, a gente... faz um atendimento rápido na semana que vem, rouba um pouco da aula da Kátia, né? Tá bom? Pessoal, é isso então. Oi. Lá no relatório do exemplo que você está falando, então a gente só vai colocar os dados nossos lá do jeito que está naquele relatório lá, que seria a tabela, as duas tabelas. Mas as conclusões podem mudar, né? Ah, tá, mas eu sigo o mesmo exemplo que está lá. É o exemplo que está lá. Eu já vou copiar de lá e só vou colocar os dados por cima e a conclusão que vai ser diferente. Isso. Então e beleza. Os nomes também, né? Os nomes, mas pode manter aquele desenho, tudo que tá lá, né? Pode sim. Então beleza. Tá bom? Pessoal, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta lá na Física 1, né? Tá bom, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, então. Até mais, senhor. Tchau.